Fala pessoal, bom dia, tudo bem? O dia de ontem começou meio estranho, mas terminou bem positivo. Começou com o pessoal da oposição celebrando, dando festa, falando: o Brasil está em recessão, viu aí, coisa horrorosa, a culpa aí é do governo e tal. Mas terminou com grandes vitórias aí para o governo e para o Brasil também, porque projetos importantes foram aprovados nesse dia de ontem, tá? E aí, pessoal, saiu a matéria falando, né? Brasil está em recessão técnica e tal. Primeiro, novidade nenhuma, né? Isso aí era mais do que previsto, que o mundo inteiro está em crise, né? Só que aí, quando você compara os dados do PIB dos outros países, você vê que o Brasil, por exemplo, ficou empatado com a Alemanha, né? Que é um país ali considerado de ponta, tanto na área econômica quanto na área ali do cuidado com a saúde, né? Então ficou difícil de vender esse discurso. Mas o pessoal ficou soltando fogos ali no início da manhã, lembrando muito a fala do apresentador americano, o Bill Maher, né, que afirmou em 2018, dizendo que esperava que uma recessão chegasse aos Estados Unidos para poder se livrar do Trump, né? E não está adiantando, né? Inclusive lá nos Estados Unidos, todo aquele apoio aos protestos ali mais depredatórios, né? Que o pessoal quebrando as coisas na rua, até a esquerda lá, a oposição, né? Os democratas não estão mais apoiando esse tipo de medida, uma vez que está favorecendo só o Donald Trump. Eu já tinha falado isso aqui no canal, né? Essas quebradeiras todas aí que eles estão fazendo, está favorecendo o Trump, tá? Então, pessoal, a notícia chegou de manhã dizendo, né? A economia brasileira encolheu no segundo trimestre e o Brasil entrou em recessão técnica. E aí, os dados do IBGE mostraram, né, que havia sido registrada uma queda de 9,7% no PIB, e esse seria o pior resultado desde o início dessa análise, né? Aquilo que se chama da série histórica, que começou no ano de 1996. Só que aí, quando você vai olhando esses dados aí com calma, você vai vendo que esses dados são dados do passado, são dados do primeiro trimestre, né? Na verdade, o segundo trimestre, perdão, ou seja, até o mês 6. A gente entrou no dia de ontem no mês 9. Então, na verdade, isso é um retrovisor, é um olhar para o passado. E tudo indica aí, pelos dados, que o Brasil não só ficou na média mundial de queda do PIB, mas também que a gente já está numa recuperação acelerada. Na opinião do ministro Paulo Guedes, a gente está numa recuperação em V, né? Ou seja, aquela recuperação que desce rápido, mas sobe rápido também. Alguns especialistas contestam essa informação, dizem que não estamos num cenário de recuperação em V, mas alguma recuperação sim estamos percebendo. A gente não sabe se ela vai ser rápida ou lenta, vai depender, é claro, de fatores externos. A gente tem a economia americana dependendo aí também desses resultados das eleições agora que acontecem no dia 3 de novembro. Vamos ver como é que isso vai caminhar, tá? Então, a gente começou o dia aí com os dados assim meio nebulosos, né? O pessoal da oposição celebrando, mas a gente mostrando vendo, né? Quem olha com calma vendo que isso era um olhar para o passado. A gente viu também, no meio dessa questão toda, um desempenho positivo, né? Da agropecuária e vários outros setores, outras questões aí também que foram identificadas aí como extremamente positivas, tá? A gente, claro, teve uma queda no consumo, e essa queda no consumo gerou uma queda da economia também, tá? Agora, o ministro Paulo Guedes disse que isso era o impacto que já estava lá para trás, né? Então, nesse dia de ontem, na terça-feira, ele falou que esse resultado não causa preocupação ao governo, porque é uma comparação com os 3 primeiros meses do ano, tá? Ele disse o seguinte, abre aspas, isso é impacto de raio que caiu em abril, ou seja, isso é consequência de um problema de abril, tá? Ele continuou dizendo, abre aspas, isso é um impacto lá de trás, estamos decolando em V, né? Ele usou essa ideia, né? Lembrando que você tem uma recuperação em U, né? Que cai assim rápido e volta meio devagar, né? Demora para subir. Tem uma situação em W, né? Em que cai, sobe, depois cai de novo, aí sobe de novo. E tem a situação em V, que seria um retorno mais rápido, né?
Então, na opinião do ministro Paulo Guedes, a gente está entrando aí no retorno em V. Deus queira que sim, né? Há controvérsia aí dentro dos especialistas, né? Claro que uns vão dizer que não é bem assim, mas a gente fica na esperança e na torcida para que seja um resultado, sim, positivo. Agora, se a gente olha, por exemplo, Canadá, né? O PIB do Canadá se contraiu quando você faz uma atualização da taxa. O PIB do Canadá, ele se contraiu 38,7% no segundo trimestre, nesse mesmo período de comparação com o Brasil, tá? Então, lá no Canadá também o pessoal tá feliz, porque eles estão dizendo que a queda foi muito forte, mas foi menor do que estava sendo previsto, que era 40% de queda, né? Então, vocês vejam como é que o Brasil fica dentro desse cenário. Como eu falei para vocês, no cenário global, o Brasil está na média dessa queda aí, tá? Então, só para efeito de comparação, para que vocês entendam o que está acontecendo no cenário global, tá? Uma situação mundial que a gente está vendo aí. Dentro das medidas aí para tentar manter a economia ativa, o governo liberou 12 bilhões para as pequenas empresas, né? Esse aporte ele vai ser realizado por meio do Pronamp, tá? O Ministério da Economia informou na última segunda-feira a liberação desse valor aí, né? O Pronamp é o Programa de Apoio às Microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Vai começar nessa semana. Então, uma informação positiva aí para que as empresas que garantem, né, a economia funcionando e garantem aí a população economicamente ativa por meio das contratações, que eles possam ter esse oxigênio aí para poder superar esse período tão adverso que a gente está enfrentando no mundo, né? Uma parte desse valor vai ser destinada para algumas instituições regionais, né? Como o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste, o Banrisul, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Então, esses créditos serão liberados por meio desses bancos, né? Tem a Agência de Fomento de Goiás, entre outras instituições aí que vão realizar esse programa, tá? Agora, dentro do universo aí do mercado, né, do mercado financeiro, o Ibovespa subiu 2% após o anúncio do auxílio emergencial e o envio da reforma administrativa na quinta. E aí o dólar caiu a R$ 5,36, tá? Então é interessante porque muito provavelmente o governo, já sabendo que seria liberada essa informação que o Brasil tinha entrado em recessão técnica, ele já aproveitou para soltar outras informações positivas para compensar o susto aí que o mercado ia tomar. Então, parece que foi uma estratégia interessante aí da equipe econômica, né? Sabendo que haveria esse anúncio aí preocupante, o governo divulgou a prorrogação do auxílio emergencial, que vai ter mais 4 parcelas de R$300. E também o presidente Bolsonaro informou que vai enviar ao Congresso Nacional na próxima quinta-feira a proposta de reforma administrativa. É claro que isso aí deu um ânimo, né? Deu uma aquecida aí no mercado. Lá nos Estados Unidos saiu uma notícia bem interessante da Bloomberg, né? A Mastercard vê aluguel de automóveis ganhando participação nos gastos com viagens. Os consumidores estão viajando novamente, mas em vez de usar aviões e trens, eles estão usando mais os carros, tá? Então, interessante esse movimento que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu não duvido que algo semelhante a isso aconteça aqui no Brasil também, tá? Os Estados Unidos, então, estão vendo o retorno das viagens pelas estradas nesse verão. A Mastercard analisou os gastos dos cartões de crédito e de débito, juntamente com estimativas de pagamento em dinheiro e cheque também. E aí, globalmente, a participação do aluguel de automóveis no gasto total com transporte quase dobrou no segundo trimestre, chegando a um aumento de 17%, à medida que os consumidores mantinham mais suas viagens locais em meio a essa crise sanitária. No final de julho, por exemplo, os gastos com as chamadas opções de viagem de micromobilidade, como o aluguel de bicicleta e de scooters, ultrapassaram o nível de 2019. Isso ajudou muito a conter as quedas mais amplas das despesas com viagens e entretenimento nos Estados Unidos. O Steve Sadove,
que é conselheiro sênior da Mastercard, ele disse o seguinte no comunicado nessa última terça-feira, tá? Ele falou o seguinte, abre aspas, gastos com gás, gastos com restaurante, gastos com aluguel de bicicletas, todos estão melhorando, mostrando que a recuperação está acontecendo, mas está focada em viagens e gastos locais. Em outras palavras, para aqueles de nós nos Estados Unidos, a grande viagem pelas estradas americanas voltou de uma nova maneira, tá? Então, bem interessante isso. Esse relatório da Mastercard trouxe alguns insights interessantes. Por exemplo, as vendas gerais no varejo, excluindo automóveis, caíram 3% no período de 1º de junho a 15 de agosto em relação ao ano anterior. Outro detalhe, quando os consumidores estão viajando, eles estão cada vez mais optando por hotéis menores em vez das redes nacionais, das redes grandes, né? A taxa de recuperação dos hotéis independentes superou dos grandes hotéis em mais de 50%. Ou seja, os hotéis menores estão tendo uma taxa de recuperação bem mais expressiva. Então, só um detalhe para você ficar atento, é possível que isso comece a acontecer aqui no Brasil também, lembrando que a gente já está em setembro, daqui a pouco tem as férias aí de fim de ano, verão, né, Natal, Ano Novo, as pessoas viajam muito, vamos ver como é que vai ser esse comportamento aqui no Brasil. Deus queira que a gente consiga reaquecer a economia o mais rápido possível, tá bom? Pessoal, lembrando a vocês que a gente está com uma promoção bem legal na livraria Daniel Lopes, eu separei alguns títulos aqui para vocês darem uma olhada. Tem um livro do Daniel Stulin, Transevolução, a Era Iminente da Desconstrução da Humanidade, muito importante. A gente tem o Democracia na América, do Tocqueville. A gente tem do Le Pen, Falsa Aurora. Extremamente interessante esse livro, a Iniciativa das Religiões Unidas, o Globalismo e a Busca por uma Religião Global. Temos também o livro A Vida Intelectual, do Sertillanges, e uma série bem interessante que é a série do Manual Politicamente Incorreto, né? A gente tem o Manual Politicamente Incorreto da Civilização Ocidental, deixa eu virar aqui para dar para ver melhor, Manual Politicamente Incorreto das questões aqui femininas, né? Nós temos também, separando aqui alguns, né? A Falácia do Construtivismo, muito legal, mas tem também o Manual Politicamente Incorreto do Comunismo e o Manual Politicamente Incorreto das Mudanças Climáticas, tá? Entre vários outros títulos, descontos de até 60%, tá? Talvez até 65%, descontos assim impressionantes, e eu vou deixar aqui uma vinhetinha no final do vídeo para ilustrar um pouquinho para vocês, tá bom, pessoal? Fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom, uma excelente semana para vocês, me ajude a compartilhar esse vídeo, o pessoal entender o que está rolando aí no país, e se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, e se você já é inscrito, né, dá uma olhadinha, ver se a sua inscrição tá aí. Se não é inscrito, fica o convite para se inscrever, tá bom? Um abraço, obrigado pela audiência, fique com Deus, valeu!